Um crescimento de 92% de faturamento, considerando 2024 e 2023, com mentorias e programas de consultoria de imagem. Hoje a gente está aqui com a Laiane, ela é consultora de imagem, e a gente vai conhecer um pouco da trajetória dela. Então, quando ela começou aqui com a gente, o que ela buscava, como é que foi a nossa trajetória juntas e os resultados que ela teve. Lai, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer ter você aqui. E se apresenta para a gente, fala quem é a Laiane, o que a Laiane faz. Perfeito. Bom, Laiane Oliveira, sou consultora e mentora de imagem agora, né, depois da ênfase. Trabalho, então, atuando mais com empresárias e empreendedoras. Então, conforme a minha jornada de trabalho foi acontecendo, conforme as demandas foram chegando hoje, meu principal foco e meu principal nicho, digamos assim, são empreendedoras e empresárias. E 100% mulheres, né? Então, meu foco acabou sendo mulheres. Às vezes, uma vez ou outra, dependendo da parceria, tem algum público masculino, mas o foco realmente é mulheres. Então, são esse tipo de pessoas que eu atendo e que eu trabalho e que eu busco, então, trazer transformações. Perfeito. E é muito mais fácil a gente se conectar com a mulher, né? Sim. Eu também atendo homens aqui, mas é muito a conexão mais fácil e às vezes até melhor, né? Até com mulheres. Uhum. Perfeito. E lá, conta pra gente. Então, lá atrás, eu não lembro exatamente quando você entrou na ênfase, mas enfim, conta pra gente quando foi e o que você estava buscando na época, qual que era o quadro da Laiane naquela época. Perfeito. Eu entrei na ênfase em abril de 2024 e quando eu fiz a aplicação, eu estava desesperada, digamos assim. Uhum. Eu já estava atuando como consultora, eu vim há uns 2, 3 anos, e eu fazia conciliava, né, CLT com consultoria de imagem, depois eu decidi focar na empresa, eu já estava há 1 ano focando sozinha, mas bem sozinha realmente, e eu falo que eu era um bebê, né, depois que eu entrei na ênfase, eu descobri que eu era realmente um bebê. Então, é muito batendo assim, murro ponto de faca mesmo. Então, sem processos muito bem definidos, a venda também era muito difícil para mim, questão de mentalidade também. Então, eu tentava muitas coisas, já tinha feito alguns cursos também, acho que é importante eu falar isso, que eu já tinha feito alguns cursos, mas mesmo assim, eu não conseguia chegar ao resultado que eu queria, e eu me sentia muito perdida e muito sozinha. Então, quando eu me inscrevi na ênfase, é porque eu realmente estava procurando uma mentora que pudesse caminhar comigo. Então, que desse quase o caminho, realmente, das pedras que eu tivesse que seguir. Então, quando eu me inscrevi, foi muito rápido entrar em contato, e aí eu já agendei com a pessoa que fazia o processo de vendas na época. Então, quando foi me apresentado a ênfase, eu realmente vi que era tudo que eu estava buscando, porque eu ia ter alguém para me acompanhar, alguém para me dar os caminhos, e querendo ou não, ia ter ferramentas que me dissessem o que eu devia fazer em cada etapa do que eu precisaria fazer, né? Então, para mim também, ter essa visão, saber que eu teria esse tipo de visão foi muito importante. Então, quando falaram assim para mim, não se preocupa, você vai ter um calendário com o que você precisa fazer, ali eu falei, não, realmente é esse que eu preciso. Então, foi nesse momento que eu decidi que realmente a ênfase seria o lugar certo para mim, porque eu teria um caminho, teria alguém para me acompanhar, para me direcionar e deixar ainda mais robusto, agora eu uso essa palavra, o que eu queria entregar, a forma que eu queria vender. Uhum, perfeito, maravilha. E na época, como é que você vendia mais ou menos? Você postava no Instagram, essa pessoa chegava no WhatsApp, como que era mais ou menos o processo? Tá. Eu até falei no dia com a pessoa que fez o processo da venda que eu era muita indicação. Então, assim, a maioria dos meus processos, das minhas clientes, vieram por indicação. E é bom ter indicação, né? Mas ter um negócio baseado somente na indicação, eu sei que é um negócio praticamente falido, né? Porque você fica dependendo ali muito do outro. Então, eu tinha, sim, uma rotina de postagem, mas ainda sem muita intencionalidade. Vinha um ou outro, mas muito mais indicação. Então, o negócio ele era sustentado a partir disso. E a venda muito no WhatsApp. Então, a conversa ali era muito no WhatsApp. Eu posso até falar que eu tenho uma facilidade, acho que por conta disso, de ter uma condução pelo WhatsApp, mas claro que para processos com ticket um pouco mais alto, era difícil
a gente ter a venda ali efetiva somente pelo WhatsApp. E eu tinha um bloqueio muito grande, eu falei até alguns encontros de fazer call de venda. Para mim era, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. Então, era um bloqueio que eu tinha muito grande, e aí era tudo pelo WhatsApp. Então, meu processo era dessa forma. Perfeito. Primeiro, né, sobre a indicação, é muito ruim quando... A indicação, na verdade, ela é muito boa, né, porque é um cliente que vem muito mais quente, é um cliente que já vem pronto para comprar, então é maravilhoso. O único ponto ruim é que a gente depende das outras pessoas, então não fica sob nossa responsabilidade, a gente depende do outro, isso é o pior. E é importante, assim, que a gente pode até criar um programa de indicação, né, Bá? Só que eu não tinha nem esse programa. Então, era muito assim, se a pessoa sentisse no coração de indicar, ela indicava e vinha. Então, até essa questão também de ter um processo. Beleza, vamos ter indicação, mas vamos ser mais assertivas e intencionais na indicação. Eu também não tinha isso. E incentivar mais, né? Ser assertiva e incentivar o cliente a fazer isso. Isso. Beleza. E aí outro ponto que eu ia trazer era a indicação, a venda por WhatsApp e a call, né? Então, você tinha até facilidade, mas quando a gente está falando de vender tickets mais altos, né? O ideal é trazer essa pessoa para um processo mais próximo e saber conduzir isso, né? Muito importante, porque isso era quando tinha uma vez ou outra, eu acho que eu posso dizer que antes da ênfase eu tive assim, no máximo 3 calls de vídeo assim, e sem rumo, né? Era uma coisa assim que ia acontecendo daquela forma e se vendeu, glória a Deus. Mas não é nem o passo a passo, né? Perfeito. Isso aí, para mim, é um dos 80-20, assim, é uma das coisas mais importantes, você saber, porque você, se é a pessoa certa, você tá ali na frente, se souber conduzir, não tem erro. E tiver um bom produto, né? Perfeito. E aí, beleza. Então, lá entrou na ênfase. E aí, o que a gente construiu juntas? E deixa eu só um adendo aqui. É que quando você entrou, a gente teve um encontro presencial. Acho não, né? A gente teve um encontro presencial. Beleza, então conta pra gente, assim, não só ali no encontro, mas de forma geral, tudo que a gente estruturou, o que a gente mudou no seu negócio dentro da ênfase. Tá. Teve o primeiro encontro, que foi o board, onde eu consegui ter uma visão um pouco mais ampla de tudo que eu viveria dentro da ênfase, e nosso encontro foi sair de lá com a cabeça fritando, porque, assim, você trouxe muita clareza. Então, assim, eu falo assim que é quase terapia, quando a pessoa fala uma coisa que estava na sua frente, você só não enxergava. Então, assim, entender que eu tinha até pude ter clareza que eu tinha, sim, um bom produto, mas eu só não estava conseguindo vender ou então estruturar de uma forma que realmente ficasse atrativo. Então, lá no nosso encontro, você trouxe para mim tanto formas de metas que eu poderia, então, a partir de então, ter, também a questão de como eu apresentar o produto, então deixar o nome da metodologia um pouco mais atrativa, eu não tinha nome de metodologia na época, então também como que eu poderia fazer os processos dentro desse novo formato, porque eu falo assim que quando eu entrei na ênfase, o meu objetivo não era mudar o formato do meu negócio, ainda era atender o cliente final, né? Mas a forma que você trouxe, assim, beleza, a gente vai atender o cliente final, mas vamos trabalhar com esse produto e esse. O foco vai ser a mentoria. Então, também você trouxe para mim uma forma de eu enxergar que eu poderia sim cobrar mais caro, porque eu cobrava um valor Y. E depois que a gente estruturou, que você trouxe ali clareza, eu pude enxergar que realmente dava para cobrar o que eu queria cobrar, né? O que eu achava que, enfim, seria dentro do que eu esperava de faturamento, seria possível. E também aquela questão de universo de marca, que eu não tinha muita clareza sobre isso, então você trouxe também. Questão comercial. Então, para mim, assim, todo esse processo que você trouxe ali, ainda mais olhando o Notion, que é uma ferramenta que você disponibiliza para a gente, trouxe muita clareza para mim. Não, vai ser possível. E aí era colocar realmente a mão na massa. Massa, em prática, né? Muito legal. Eu sempre digo que a gente tem os passos, né? Então, a gente começa ali pelo posicionamento, que aí é todo o universo de marca, tal, entender melhor isso, e até o posicionamento também. Eu lembro que a gente falou na sua sessão do foco para empresários, né? Acho que foi ali que a gente definiu isso. Sim. Isso também é muito importante para a gente, né, nichar aí com uma comunicação mais assertiva. Isso, porque até então eu falava com todo mundo e não falava com ninguém. Porque eu atendia
vinha esse público, né, de empreendedoras, empresárias, até pessoas que estavam passando pela transição de carreira, como eu falava muito sobre isso na época que eu tinha passado, então vinha também esse tipo de cliente, só que eu atendia, enfim, todo mundo, e aí a minha comunicação não era para ninguém, porque um dia eu falava para empresárias, no outro dia eu falava para mães, então era tudo muito confuso. Perfeito. E não tem jeito. Quando a gente tenta falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Não Sim. pega assertivamente em ninguém. Sim. Perfeito. E aí, posicionamento, depois produto. Então, eu não lembro se a gente fez grandes ajustes no produto, mas acho que foi mais o foco. Não lembro se a gente construiu a mentoria do zero. A gente, na verdade, a gente fez um ajuste no que eu já entregava, né? Um dos focos também que eu tinha era deixar um pouco, conseguir trazer mais para o digital, porque era muito um a um, muito no presencial. Uhum. Eu também tinha como objetivo trazer uma forma de eu vender que eu conseguisse trazer para o digital e falar assim, não, o resultado que você tem no presencial, você também tem no digital. Uhum. E eu consegui também fazer isso, né? Então, depois que eu comecei a estruturar e vender da forma correta, eu atendi gente do Sul, atendi gente do Rio de Janeiro, então eu consegui acessar esse outro público, o que me trazia, como eu posso dizer, escalava mais, né? Porque eu saía de São Paulo, simplesmente, e conseguia ir para outros lugares. Perfeito, isso é muito importante, né? Abre um mar de possibilidades. Isso. Perfeito. Então, fizemos alguns ajustes no produto, trouxemos ele mais para online, criamos o método, né? Sim. E foco ali na mentoria. E estratégia de marketing e vendas, né? Eu lembro que quando você estava na mentoria, a gente teve o desafio, né? O desafio perfil autoridade imediata para estruturar o perfil e deixar ele pronto, Sim. né? E atrair pessoas. Aí fala um pouco para a gente desse processo do perfil até do desafio. Tá. Eu acho importante dizer, como eu falei, né, no comecinho, antes de entrar na ênfase, eu até fazia algumas produções de conteúdos e eu já vinha penando muito sobre isso, tá? Porque eu até, aquilo que eu falei, como eu falava para todo mundo, eu não tinha muita clareza do que falar, porque eu não sei se eu não sabia se eu tinha que ser muito incisiva ou se eu tinha que ser um pouco mais sutil, então ficava sempre aquela confusão. E aí, quando veio o desafio, quando você propôs o desafio para a gente, eu falei, é agora. Ou vai ou racha. Então, realmente, eu falo que eu abri a mente, saí totalmente da zona de conforto e comecei a criar conteúdos mais assertivos mediante aquilo que você propôs para a gente realmente. Então, eu fiz o desafio muito certinho, eu digo assim, né? Eu não imaginava que o resultado seria aquele que foi, né? Que teve a premiação e eu estava dentro das premiadas, eu não imaginava, juro para você, mas eu realmente me propus a fazer e eu fiz mesmo. E aí, enquanto estava rolando o desafio, eu já consegui venda 100% pelo Instagram, vindo diretamente por lá, não tinha sido indicação. E até hoje, acho que foi em setembro o desafio, né? Então, até hoje, não tenho postado com tanta frequência, mas ainda assim, como o meu perfil já está pronto, eu ainda tenho clientes vindo de lá. Então, assim, isso para mim também foi, acho que um ponto muito, muito importante, assim, de estar dentro da ênfase, porque hoje eu sei que o meu perfil, ele realmente está pronto. E mesmo não estando com tanta frequência lá, não que eu ache isso o certo, né? Mas ainda assim, eu tenho tido resultados por conta desse desafio. Perfeito, maravilha. E esse é o grande objetivo, né? Não precisar ficar sempre postando, ele está pronto para receber clientes. Sim. Perfeito. E aí, estratégia de marketing e vendas, né? Então, realmente, quando essa pessoa chegar, a gente saber conduzir e vender para ela. Uhum. E aí, até queria que você falasse um pouco disso, porque eu, pelo menos, eu costumo dizer que vendas me transformou, né? Como profissional e principalmente como mulher, né? Assim, de ser mais segura, mais autoconfiante. Quando você entra numa call, você sabe vender, sabe conduzir um processo de venda, sabe vender um produto de 3, 5, 10, 20 mil, isso transforma a gente, né? Eu vou contar uma experiência engraçada, porque, como eu falei aqui no comecinho, isso para mim era impossível, eu nunca faria uma call de vendas. E eu tenho uma call de vendas que para mim foi muito marcante, que eu entrei para falar com a pessoa, que ela veio do Threads, acho que é assim que fala, né? Threads. Ela veio por aí, para vocês verem, ela veio por aí, depois foi para o Instagram, consegui marcar a call e ela
enfim, começamos a call, e eu fiz todo o processo com o script que você disponibiliza para a gente. Então, eu deixo aqui do ladinho, né? Tem uma colinha aqui. E aí, eu fui seguindo. É claro que quando a gente conhece o nosso produto, a gente acredita no nosso produto, fica mais fácil. E quando a gente já tem alguns resultados também para apresentar, fica mais fácil. Mas eu tenho a colinha aqui. E aí, eu fui seguindo todo o processo da call, fazendo tudo certinho. E aí, chegou naquela hora-chave. Vou fechar. Então, tá bom. Então, estou esperando você fazer o pagamento. Aqui, esperando, eu aqui. E ela falou assim para mim, nossa, eu gostei. Ela é mentora também, né? Ela falou assim: gostei muito do seu processo de venda. Aí eu, sério? Ela é. Eu tô fechando, acho que mais por conta disso. Eu entrei na call, não tinha 100% de certeza que eu iria comprar, mas pelo seu processo eu vou comprar. Aí, Putz, olha que bacana. então, assim, isso para mim foi uma pessoa que acreditou que nunca ia vender por uma call. Essa para mim foi, acho que uma das melhores calls, e eu não gravei, infelizmente. Ai, que Mas foi uma das triste. melhores calls que eu tive na vida, assim. E foi uma pessoa que eu vendi no preço, realmente, na mentoria, não teve nenhum choro de desconto, nem nada. E até, assim, durante todo o nosso processo, ela ainda valorizou muito tudo que a gente construiu, sabe? Assim, então, esse processo para mim foi muito marcante, porque, assim, ter um acompanhamento nessa visão comercial também, e não só acompanhamento, mas toda a parte prática que você traz para a gente também, é muito importante. E para mim foi muito importante. E entender também que é possível, né? E eu acho que essa questão que você falou da autoconfiança vem por esse todo, né? Para a gente saber do nosso produto, acreditar no nosso produto, saber o resultado que a gente pode gerar para o outro e saber apresentar isso, né? É, mas quando isso acontece, eu acho que vão criando como se fossem tijolinhos, né? Tipo, você Sim. deve ter saído dessa call, tipo, cara, eu Nossa, consigo, eu sou capaz, tipo, eu posso fazer isso de novo várias e várias vezes. Esse sentimento para mim nada paga. Foi muito bom quando você fala, eu não sabia, mas eu estudei, me esforcei, consegui e, tipo, consegui, eu sei vender. uhum. Isso é muito bom. Nossa, fico muito feliz por você. Porque quando a gente aprende isso, assim, acabou. É claro, podemos aprimorar. Mas quando você viu que é possível e você sabe como fazer, isso é maravilhoso. Sim, Perfeito. E só um ponto de ela ter fechado, né? Falou que fechou muito pela condução. Isso eu vejo que é muito assim, a gente já demonstra um profissionalismo. Né? Ela tá vendo que você não é amadora. Né? Você sabe, você tem um processo, você sabe conduzir, tem uma apresentação, tem um. sim. Já começa desde aí, às vezes até não sei como é que foi dentro ela com você, mas às vezes foi uma pessoa até que levou mais a sério, né? Que viu que não era bagunça, que tem um profissionalismo, que é uma empresa, que, enfim. Sim, com certeza, com certeza. É o diferencial realmente, né? Da pessoa ter confiança de que, bom, eu estou investindo, mas é uma pessoa que realmente tem o processo, tem o passo a passo, vai ter algo para me entregar de fato. Perfeito, maravilha. E então, o nosso durante, né, ajustamos todos esses pilares e depois resultados, então, que a Lai teve. E aí, Lai, eu queria que você trouxesse não só os resultados financeiros ou de crescimento, mas emocionalmente também, assim, coisas que mudaram dentro da Laiane. Tá. Então vamos começar pelo financeiro, digamos assim, né? Porque depois que fiz o fechamento de 2024, porque eu passei praticamente 2024 com a ênfase, né? Eu tive 90% de crescimento, 92% de crescimento em relação a 2023. Então, isso para mim foi surreal, surreal mesmo, porque quando eu entrei, que eu estava desesperada, eu realmente achei que, enfim, talvez não fosse aquilo para mim, não fosse o caminho realmente que eu deveria seguir. Então, ver isso em números e, assim, planilhas, né? Então, ter isso documentado para mim foi, enfim, gratificante demais ver o resultado do meu trabalho. E eu acho que emocionalmente essa questão de autoconfiança mesmo. Porque eu falo que eu sou melancólica, né? Uhum. Às vezes eu entro nos limbos assim de sentimento de meu Deus, não vai dar certo, não é para mim. Então, é o que você falou, acho que pelo processo de saber vender, mas também eu falo que muito pela sua condução, como eu falei em um dos nossos encontros, pela sua praticidade, trouxe isso para mim também, como pessoa, né? Ser mais prática, que o mundo não é tudo aquilo que eu posso saber o que eu tenho que fazer e fazer que o resultado vai vir, né?
Então, me trouxe mais assertividade também a ênfase, sabe? Me trouxe mais praticidade, me trouxe mais aquele olhar de, Laiane, às vezes só está na sua mão. Você só precisa fazer. Então, eu acho que me trouxe mais confiança, realmente. Passar pela ênfase, estar na ênfase, e também, não só com você e com os tutores, mas com o grupo em si, né? Porque eu vejo também o resultado das meninas, dos meninos também, mas saber que só está na nossa mão. Tem algumas coisas que realmente só depende da gente. Então, eu abri muitos olhos para isso. Então, acho que é mais essa. Eu não gosto da palavra virada de chave, da frase, né? Virada de chave, mas é muito isso, sabe? Vai, Laiane, confia que você é capaz e você só precisa fazer. Perfeito, fico muito, muito, muito feliz. Você até trouxe essa parte da praticidade, né? Era algo que eu não tinha essa visão, né, em relação ao processo aqui, mas isso é verdade, né? E eu sou muito prática mesmo, né? E é assim, tem o passo a passo aqui, só faz, não pensa muito, né? Só faz e que vai dar certo, né? E se não der, a gente tenta de novo. Sim. E faz de novo, né? Não tem muito que... Porque assim, como você lida com vários nichos, né, Bárbara? Então, assim, às vezes a gente faz, não deu certo, só troca um negocinho. Exato. Só ajusta um pouquinho para a sua necessidade. Isso é uma coisa que vocês falavam bastante, né? Até na tutoria de vendas, que vinha, mas no meu processo não é assim, tudo bem, mas no seu processo, enxerga o seu nicho, como que a sua cliente fala, e adapta um pouquinho, né? Então, eu acho que é justamente isso. Talvez nem sempre tudo daquele jeitinho vai dar certo, mas se uma coisa não deu certo, é só a gente ajustar. Exato. E o mais importante que eu acredito muito, entender a lógica por trás. Então, tem coisas que são os conceitos, os princípios, né? Se você entender isso, aí é muito mais fácil adaptar e aplicar para a sua realidade. Sim. Perfeito. Lai, fico muito, 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 muito feliz por você. Não só pelo crescimento financeiro, né? Mas principalmente pelo crescimento, assim, emocional, né? Eu acho que nada paga essa autoconfiança, essa segurança, e você ter um aprendizado agora, isso é o que eu mais me orgulho, assim, do que eu ensino. Que, cara, você leva para a vida. Independentemente da gente continuar juntas ou não, você leva isso para a vida. Sim, com certeza. Então, isso é uma coisa que transforma. Maravilha. Lá, só última coisa, um recado para quem está indeciso ou pensa em entrar na ênfase. Não pensar muito, vai. Entra, porque realmente você colocando em prática tudo que vão te propor, né? Porque não adianta a gente entrar achando que, enfim, é só entrar que vai acontecer as coisas, a gente precisa entrar, realmente se dedicar, mas entra, segue o que estão falando, por mais que às vezes você não esteja acreditando muito, e o resultado ele vai vir. Com o seu trabalho árduo, com o acompanhamento da Bárbara, dos tutores, eu tenho certeza que o resultado vai vir e que realmente os frutos vão ser colhidos. Então, entra, vocês não vão se arrepender. Que bom. Fico feliz. E é isso, né? Execução e resultado. Porque às vezes a gente acha que só pagar ênfase já vai ser o resultado. Aí não adianta. A gente coloca muito na mão do outro algumas coisas. E é por isso que eu falo que entender que tem certas coisas que só vão acontecer se realmente eu fizer, é justamente isso, sabe? Porque às vezes a gente coloca muito na mão do outro. Então, vou entrar na ênfase, mas não adianta nada entrar na ênfase e não fazer o passo a passo, não fazer o que está me sendo proposto, não mudar a minha mentalidade, não sair da minha zona de conforto. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer um investimento que não é baixo, a gente tem que realmente estar disposto a sair da zona de conforto. E para mim foi muito isso, sair totalmente da minha zona de conforto. Mas eu lembro que quando eu fechei a ênfase, eu sou cristã, né? Eu falei, Deus, eu estou entrando e eu te prometo que eu vou fazer tudo o que me proporem. Porque é justamente isso, você precisa sair da sua zona de conforto. E num primeiro momento pode ser desconfortável, né, sair da zona do conforto, mas depois é gratificante, é maravilhoso, é o sentimento que a gente tinha falado antes. Uhum. Eu não sabia como, tinha medo, mas eu fui, estudei, fiz e conquistei. Sim. Quando a gente fala, tipo assim, quando você vendeu, fala, cara, consegui. Esse sentimento, assim, para mim, é até o que impede a gente de ser frustrado na vida, sabe?
Para mim é o melhor sentimento de todos. Sim, com certeza. Maravilha. Beleza, Lai, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Continuamos, né? Espero que vocês muito, muito, muito sucesso. E para quem assistiu, espero que a gente esteja juntos dentro da ênfase.